Audiolivro O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Capítulo 11 O Protesto. Um dos testemunhos mais nobres que já aconteceu em prol da reforma foi o protesto que os príncipes cristãos da Alemanha fizeram na Dieta de Espira, em 1529. A coragem e a firmeza desses homens resultaram na liberdade de consciência das gerações seguintes e deram à Igreja Reformada o nome de protestante. A intervenção divina vinha contendo as forças que se opunham à verdade. Carlos V estava determinado a esmagar a reforma, mas sempre que levantava a mão para golpeá-la, era forçado a dirigir o golpe para outra parte. Vez após vez, em momentos críticos, o exército turco aparecia na fronteira, ou o rei da França ou até mesmo o Papa guerreavam contra ele. Dessa maneira, em meio aos conflitos e tumultos das nações, a reforma foi deixada de lado para se fortalecer e espalhar. Finalmente, porém, os governantes católicos se uniram contra os reformadores. O imperador convocou uma dieta, ou concílio, para se reunir em Espira em 1529, com o propósito de acabar com as heresias. Como os métodos pacíficos haviam falhado, Carlos estava pronto para usar a espada. Os adeptos de Roma demonstraram abertamente sua hostilidade em relação aos reformadores. Melancton disse, abre aspas, somos aquilo que o mundo odeia e tenta afastar, mas Cristo olhará para seu pobre povo e o preservará. Fecha aspas. O povo de Espira estava sedento pela palavra de Deus. E, apesar de ser proibido, milhares se aglomeravam nos cultos realizados na capela do eleitor da Saxônia. Isso fez a crise acontecer mais cedo. A tolerância religiosa já tinha sido estabelecida por lei, e os estados nos quais a reforma era forte resolveram se opor a qualquer restrição de seus direitos. No lugar de Lutero estavam seus cooperadores e os príncipes de Deus havia levantado para defender sua causa. Frederico da Saxônia havia morrido, mas o duque João, seu sucessor, havia recebido a reforma com alegria e demonstrava grande coragem. Os padres exigiam que os estados que haviam aceitado a reforma se sujeitassem à jurisdição romana. Os reformadores, por sua vez, não podiam consentir que Roma readquirisse o controle sobre as terras que tinham recebido a palavra de Deus. Por fim, propôs-se que, onde a reforma não havia sido estabelecida, o Edito de Worms fosse colocado em vigor e, abre aspas, onde os habitantes não se conformassem com ele, sem perigo de revolta, deveriam pelo menos não introduzir nenhuma reforma nova, nem se opor à celebração da missa, e não permitir que nenhum católico romano aderisse ao luteranismo. Fecha aspas. Essa medida foi aprovada no concílio, para a grande satisfação dos padres e oficiais da Igreja. Questões importantes. Se esse dito fosse colocado em prática, abre aspas, a reforma não poderia se ampliar nem se estabelecer em alicerces sólidos onde já existia. Fecha aspas. A liberdade seria proibida. Não haveria permissão para ninguém se converter. A esperança do mundo parecia prestes a se extinguir. Os evangélicos olhavam uns para os outros com grande desânimo. Abre aspas. O que podemos fazer? Os líderes da reforma devem se sujeitar e aceitar o edito? Os príncipes luteranos receberam a garantia do livre exercício de sua religião. O mesmo privilégio foi estendido a todos os seus súditos que haviam aceitado os pontos de vista reformados antes da aprovação do edito. Isso não deveria satisfazê-los? Felizmente,
eles olhavam para o princípio sobre o qual esse acordo se baseava e agiram pela fé. Qual era o princípio? Era o direito de Roma de forçar a consciência e proibir o livre estudo. Mas eles e seus súditos protestantes não desfrutariam liberdade religiosa? Sim, mas como um favor especialmente concedido no acordo, não como direito. Se aceitassem um arranjo proposto, estariam praticamente admitindo que a liberdade religiosa deveria se confinar à Saxônia reformada. E para o restante da cristandade, o livre estudo da Bíblia e a profissão da fé reformada seriam crimes punidos com a masmorra e a fogueira. Consentiriam em restringir a liberdade religiosa a determinados locais? Os reformadores seriam capazes de afirmar que eram inocentes em relação ao sangue de centenas e milhares que precisariam abrir mão da própria vida em terras católicas em decorrência do acordo? Fecha aspas. Abre aspas. Rejeitemos este decreto. Fecha aspas. Disseram os príncipes. Abre aspas. Em questões de consciência, a maioria não tem poder. Fecha aspas. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e esse é o limite das autoridades em questões religiosas. Os governantes católicos se determinaram a acabar com aquilo que chamaram de, abre aspas, ousada obstinação, fecha aspas. Os representantes das cidades livres foram solicitados a declarar se aceitavam os termos da proposta. Eles pediram um adiamento, mas isso foi recusado. Quase metade se posicionou ao lado dos reformadores, sabendo que essa decisão os marcava para condenação e perseguição futura. Um deles disse, abre aspas, ou negamos a palavra de Deus, ou seremos queimados, fecha aspas. O posicionamento dos príncipes. O rei Fernando, representante do imperador, tentou a arte de persuasão, abre aspas, implorou aos príncipes que aceitassem o decreto, garantindo-lhes que o imperador ficaria muito satisfeito com eles, fecha aspas. Mas aqueles homens fiéis responderam com toda calma, abre aspas, obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para a manutenção da paz e a honra de Deus, fecha aspas. O rei finalmente anunciou que, abre aspas, a única opção que lhes restava era se sujeitar à maioria, fecha aspas. Depois de dizer isso, deixou o ambiente sem dar aos reformadores nenhuma oportunidade de réplica, abre aspas. Eles enviaram representantes implorando ao rei que voltasse, fecha aspas. Este respondeu apenas, abre aspas, está definido, a submissão é a única alternativa, fecha aspas. O Partido Imperial acreditava presunçosamente que a causa do imperador e do papa era forte, ao passo que a posição dos reformadores era fraca. Se os reformadores dependessem somente do auxílio humano, de fato seriam tão impotentes quanto o lado católico supunha. Mas eles apelaram, abre aspas, do relatório da dieta, concílio, para a palavra de Deus e do imperador Carlos para Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fecha aspas. Como Fernando havia se recusado a honrar as convicções da consciência deles, os príncipes decidiram não permitir que sua ausência os detivesse. Em vez disso, levaram o protesto imediatamente para o Concílio Nacional. Elaboraram uma declaração solene e a apresentaram para a dieta. Abre aspas. Protestamos por meio destas palavras que para nós e para nosso povo nem consentimos nem aceitamos de maneira nenhuma o decreto proposto em tudo aquilo que é contrário a Deus, a sua santa palavra, ao direito de nossa consciência e à salvação de nossa alma. Por esse motivo, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Ao mesmo tempo,
esperamos que Sua Majestade Imperial se comporte em relação a nós como um príncipe cristão que ama a Deus acima de todas as coisas. E nos declaramos prontos para oferecer a Ele, bem como a vocês, graciosos nobres, todo o afeto e toda a obediência que correspondem a nosso justo e legítimo dever. Fecha aspas. A maioria ficou espantada e alarmada pela ousadia dos protestantes. Dissensão, guerra e derramamento de sangue pareciam inevitáveis. Apesar disso, os reformadores, confiando no braço onipotente de Deus, estavam, abre aspas, cheios de coragem e firmeza, fecha aspas. Abre aspas. Os princípios contidos neste celebrado protesto constituem a própria essência do protestantismo. O protestantismo coloca o poder da consciência acima do governo e a autoridade da palavra de Deus acima da igreja visível. Diz assim como os profetas e apóstolos: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Na presença da coroa de Carlos V, ele exalta a coroa de Jesus Cristo. Fecha aspas. O protesto de Espira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma declaração do direito de todas as pessoas a adorarem a Deus de acordo com a própria consciência. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras que viriam. Satanás continua se opondo às Escrituras como guia para a vida. As pessoas de nosso tempo necessitam retornar ao grande princípio protestante: a Bíblia e a Bíblia, somente como regra de fé e do dever. Satanás ainda trabalha para destruir a liberdade religiosa, o poder anticristão que os protestantes de Espira rejeitaram, agora procura estabelecer sua supremacia perdida. Augsburgo. O rei Fernando negou uma audiência aos príncipes evangélicos. Mas, a fim de silenciar as dissensões que estavam perturbando o império, no ano seguinte ao protesto de Espira, Carlos V convocou uma dieta em Augsburgo. Ele anunciou que tinha a intenção de presidi-la pessoalmente e convocou os líderes protestantes. Os conselheiros do eleitor da Saxônia insistiram para que ele não comparecesse à dieta. Abre aspas. Não é o mesmo que arriscar tudo se fechar dentro dos muros de uma cidade com um inimigo poderoso? Fecha aspas. Mas outros declararam nobremente, abre aspas, que os príncipes tão somente se portem com coragem e a causa de Deus será salva. Fecha aspas. Abre aspas. Deus é fiel, ele não nos abandonará. Fecha aspas, disse Lutero. O eleitor começou a jornada para Augsburgo. Muitos prosseguiram com o rosto triste e o coração perturbado. Mas Lutero, que os acompanhou até Coburgo, reavivou sua fé, cantando o hino que escreveu naquela viagem. Abre aspas. Castelo forte é nosso Deus. Fecha aspas. Muitos corações pesados já sentiram alívio ao som desse cântico inspirador. Os príncipes reformados haviam decidido apresentar uma declaração de seus pontos de vista com evidências extraídas das Escrituras. Confiaram a tarefa de prepará-la a Lutero, Melanchthon e seus companheiros. Os protestantes aceitaram a confissão e se reuniram para assinar o nome no documento. Os reformadores tomaram o cuidado de não misturar sua causa a questões políticas. Quando os príncipes cristãos foram adiante para assinar a confissão, Melanchthon objetou dizendo, abre aspas, são os teólogos e ministros que devem propor essas coisas. Reservemos a autoridade dos poderosos da terra para outras questões. Fecha aspas. João da Saxônia respondeu, abre aspas, Deus não permita que me excluas. Estou resolvido a fazer o que é direito, sem me incomodar com minha coroa. Quero confessar o Senhor.
Meu chapéu eleitoral e meu arminho não me são tão preciosos quanto a cruz de Jesus Cristo. Fecha aspas. Outro príncipe disse ao pegar a pena, abre aspas, se a honra do meu Senhor Jesus Cristo assim o solicitar, estou pronto para deixar meus bens e minha vida para trás. Fecha aspas. Abre aspas. Prefiro renunciar a meus súditos e minhas terras e até o país de meus pais apenas com uma vara na mão. Fecha aspas. Continuou, abre aspas, a aceitar qualquer outra doutrina além do que está contida na confissão. Fecha aspas. Chegou o momento designado. Carlos V, cercado pelos eleitores e príncipes, separou tempo para ouvir os reformadores protestantes. Naquela elevada assembleia formal, os reformadores apresentaram com clareza as verdades do Evangelho e apontaram os erros da Igreja Católica. A ocasião foi chamada de, abre aspas, o maior dia da Reforma e um dos mais gloriosos da história do cristianismo e da humanidade. Fecha aspas. Lutero havia se apresentado sozinho em Worms, mas naquele momento, em seu lugar, estavam os príncipes mais poderosos do império. Ele escreveu, abre aspas, sinto uma alegria que não cabe em mim por ter vivido até esta hora, a fim de ver Cristo publicamente exaltado por fiéis tão ilustres em uma assembleia sobremodo gloriosa. Fecha aspas. Aquilo que o imperador havia proibido que se pregasse no púlpito foi proclamado no palácio. O que muitos consideravam inapropriado até mesmo para os servos ouvirem foi escutado com estupefação pelos mestres e senhores do império. Príncipes coroados eram os pregadores, e o sermão foi a verdade real de Deus. Abre aspas. Desde a era apostólica nunca houve uma obra maior ou uma confissão mais magnífica. Fecha aspas. Um dos princípios que Lutero defendia com firmeza era que ninguém deveria lançar mão do poder secular em apoio à reforma. Ele se alegrou porque os príncipes do império confessaram o Evangelho, mas quando eles propuseram uma união em aliança defensiva, o reformador declarou que, abre aspas, a doutrina do Evangelho deveria ser defendida apenas por Deus. De acordo com o ponto de vista de Lutero, todas as precauções políticas sugeridas tinham origem em temores inapropriados e na desconfiança pecaminosa. Fecha aspas. Posteriormente, ao se referir à liga que os príncipes reformados haviam sugerido, Lutero afirmou que a única arma naquele conflito deveria ser, abre aspas, a espada do Espírito, fecha aspas. Escreveu para o eleitor da Saxônia, abre aspas, nossa consciência não pode aprovar a aliança proposta. A cruz de Cristo deve ser carregada, que Sua Alteza não tema. Ainda faremos mais por meio de nossas orações do que todos os nossos inimigos são capazes de fazer com suas vanglórias. Fecha aspas. Do local secreto de oração vinha o poder que abalou o mundo da reforma. Em Augsburgo, Lutero, abre aspas, não passava um dia sem dedicar no mínimo 3 horas à oração. Fecha aspas. Na privacidade de seu quarto, ele era ouvido derramando a alma perante Deus em palavras, abre aspas, cheias de adoração, temor e esperança. Fecha aspas. Para Melanchthon escreveu, abre aspas, se a causa é injusta, abandone-a. Se a causa é justa, por que desonrar as promessas daquele que nos manda dormir sem medo? Fecha aspas. Os reformadores protestantes edificaram sobre Cristo. As portas do inferno não conseguiriam prevalecer contra eles.